Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui na minha frente está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, estamos começando mais um episódio da nossa trilha especial de quinta-feira, meu amigo. É isso aí, Lê. Quinta-feira, episódio especial. E eu acho que o amigo ouvinte que acompanha o nosso trabalho já percebeu que a gente está usando essa trilha de quinta-feira para experimentar novos formatos, para experimentar novas dinâmicas e principalmente temas diferentes do que a gente vinha abordando na nossa trilha principal, que é a trilha de segunda-feira, né? No mês passado, no mês de junho, o Daniel trabalhou um conceito mais reflexivo, né? E teve bastante gente que veio falar com você, que conversou comigo e gostou bastante, né? E esse mês aqui, a gente resolveu trazer o antigo Clínica de Vendas para as quintas-feiras, Dani. Saudoso Clínica de Vendas, Leandro. Para quem não está familiarizado, o Clínica de Vendas era um episódio que a gente lançava sempre às últimas segundas-feiras de todos os meses, onde eu e o Dani a gente reunia de 4 a 5 perguntas dos nossos amigos ouvintes, dos nossos alunos, e a gente trazia para fazer um episódio só. E a gente vai pegar uma pergunta por episódio para te ajudar a vencer um desafio. Então eu já quero fazer um convite para você mandar a sua pergunta clínica de vendas. Então tá aparecendo aqui, para quem tá assistindo o nosso episódio, o nosso e-mail, contato@papodevendedor.com.br. Você vai mandar uma mensagem nesse e-mail, você vai falar o seu nome, a empresa, o seu segmento e, por favor, quando você for colocar o seu desafio, né, Dani, coloque mais detalhes para a gente conseguir te ajudar, né? Porque senão às vezes vem umas dúvidas muito abertas e a gente não consegue de fato criar um episódio aqui, como vai acontecer hoje, tá? Para quem quiser participar, novamente, contato@papodevendedor.com.br. E aí sim, né, vamos começar o nosso episódio. Hoje a gente vai trazer a dúvida do Maicon Ramires. O Maicon, ele é aluno do Método Supervendedores, que para quem não está familiarizado, o Método Supervendedores é o nosso treinamento online, né? Então você pode ir lá na plataforma, você compra e já assiste ele já está 100% disponível dentro da Hotmart. E ele mandou lá no nosso grupo de alunos uma pergunta sobre como trabalhar a sua reputação como vendedor, né, dentro do mercado que ele atua. E aí, Dani, como é que a gente pode ajudar o Maicon a trabalhar a reputação dele, meu amigo? Vamos lá, Lê. Eu acho que a reputação do vendedor B2B, do vendedor consultivo, é um fator de extrema importância para ele conseguir desenvolver a própria carreira, tá? Do meu ponto de vista, cara, tem duas coisas que ajudam demais um vendedor a construir a sua reputação. A primeira é conhecimento, cara. Você conhecer o mercado que você atua, você conhecer o seu produto, você ser realmente um especialista, né? Quanto mais especialista você for, mais você consegue ser uma referência, mais você consegue criar uma reputação sobre alguém que sabe muito sobre alguma coisa, né? E aí quando a gente atua como um consultor, né, os nossos clientes muitas vezes não são especialistas na solução que a gente está oferecendo, né? Se a gente assume esse papel de consultor, de especialista, quanto mais a gente consegue demonstrar conhecimento para aquela pessoa enquanto a gente atende ele, enquanto a gente faz a venda, mais seguro ele fica de entregar aquele problema em específico para a gente. Então, se você adquire bastante conhecimento, se você estuda, se você mostra que você é um especialista, as pessoas ficam com mais tranquilidade em lidar com você. E isso vai ser bom para a sua reputação. As pessoas vão ficar mais tranquilas em te recomendar, em te indicar outras pessoas. Fala com o Leandro, que o Leandro sabe tudo desse mercado. Essa frase, sabe tudo desse mercado, é o que indica a reputação. Uma coisa é eu indicar porque eu gosto do Leandro, uma coisa é eu indicar porque, poxa, você está precisando de ajuda, fala com esse cara aqui. Outra coisa é você adicionar ali os adjetivos, né? Fala com esse cara que esse cara é foda, fala com esse cara porque ele manja pra caramba. É isso que cria a sua reputação, né? Então, quanto mais você consegue transbordar conhecimento, maior a chance das pessoas te indicarem dessa forma, né? E a segunda é através de resultado, né? Então, se você ajudou
um cliente, né? Você ajudou ele a construir um case de sucesso e tal, e você sabe trabalhar esse resultado, você, poxa, posta um case de sucesso no LinkedIn, você começa a usar rede social para mostrar a quantidade de empresas que você está impactando, né? A sua audiência começa a te ver como alguém que consegue gerar valor, que consegue resolver problema, né? E aí você, ao invés de estar, né, o conhecimento ele vai transpondo ali de indicação por indicação, você vai construindo isso, né? Quando você faz essa parte de construção através da rede social, né, você faz isso através da sua audiência, né, postando e construindo, mostrando o que você conseguiu gerar de valor para os seus clientes. Então, nesse ponto, o que você está falando é o seguinte, existe a reputação técnica, Por né, conhecimento. que é a parte de conhecimento, e aí quando você tem o resultado, ela seria ela seria uma reputação de que tipo? Seria uma reputação mais uma validação de que aquilo que você vende realmente funciona? De você realmente fazer case de sucesso, né? Você mostrar que você impactou e que você gerou resultado. Às vezes você não precisa ser o melhor, a pessoa que mais sabe sobre alguma coisa para ter bons resultados, né? Vamos dar exemplo de um personal trainer, por exemplo. Não precisa ser o cara que mais sabe de educação física para gerar resultado para os alunos. Mas se os alunos estão todos tendo resultados bacanas e ele mostra isso o tempo inteiro para a audiência dele, as pessoas falam, poxa, esse cara aqui consegue entregar resultado, ele ajuda as pessoas. Eu topo passar por esse processo com essa pessoa. Né? Não é necessariamente porque aquele cara sabe tudo, mas é porque aquele cara mostra que ele realmente entrega. Né? Então você vai por uma construção de resultado, né? Por mostrar consistentemente que você está entregando resultado para as pessoas. E eu acho que assim, o lance da reputação é que a sua reputação, aí tanto a positiva quanto a negativa. Tem esse porém, né? Porque a gente tá falando de reputação. Óbvio que a gente tá trabalhando aqui para você ter uma reputação positiva, né? E é isso que a gente deseja para você que acompanha o nosso trabalho aqui. A sua reputação, ela chega antes de você no ambiente que você tá, no ambiente que você vai acessar, no cliente que você vai acessar, né? Então, uma reputação, quando você tem uma estratégia de construção de reputação, a gente tá falando de conseguir gerar mais confiança e transmitir mais credibilidade nesse novo cliente que você vai bater, nessa nova rede de relacionamento que você vai acessar. É você conseguir aumentar a sua visibilidade, que eu já vou fazer um gancho com a tua resposta, e quando você aumenta a tua visibilidade no seu mercado de atuação, você começa invariavelmente influenciar o seu mercado. Óbvio, né? Cada um dentro da sua potência, né? Então, se você tem, por exemplo, 1 milhão de seguidores no LinkedIn, por exemplo, você tem uma potência de influência. Se você tem 1.000 seguidores, você tem uma potência muito menor, mas não quer dizer que você não tenha. Porque 1.000 pessoas é muita gente. Se você colocar numa sala, é uma sala com gente pra cacete. Enche muito teatro espalhado pelo Brasil. Tranquilo. Não é? Então, o lance da reputação é aquilo, aí vem o lance da estratégia, né? Por isso que o nome do episódio é Estratégia para Vendedores de Sucesso. É você, sempre que você tá agindo no teu dia a dia, você se preocupar do tipo assim, isso que eu estou fazendo, ele me ajuda a ter uma reputação positiva ou isso atrapalha eu ter uma reputação positiva? Porque ninguém sem consciência vai querer ter uma reputação negativa. Eu acho que a reputação negativa é uma coisa que acontece em cima de um resultado que a gente não estava esperando, né? Uma fala maldita, um problema que você teve com um cliente, sei lá, um envolvimento em algo, né, ilícito, enfim, né? Agora, quando você está trabalhando conscientemente para criar uma reputação, tudo que você faz, você se pergunta. E aí eu vou trazer para um exemplo prático, né? Quando você vai atender um cliente e você percebe que aquele cliente ele tá fora do teu perfil de cliente ideal e que provavelmente, em cima da tua experiência, em cima da experiência da empresa, ele vai dar churn muito cedo em cima da tua solução, mas mesmo assim você vende, você está tendo uma ação para denegrir a sua reputação. Tô certo ou tô errado? Exatamente em cima do que a gente acabou de conversar, né? Você
não vai ter ali um case de sucesso. Você vai ter um case de insucesso. Ao invés daquela pessoa te indicar para os outros, falar, poxa, eu comprei o negócio de fulano, me ajudou pra caramba, tô tendo um baita resultado, vai lá e fala com ele também, a fala dessa pessoa para os outros vai ser, poxa, eu experimentei o produto de fulano, não me ajudou em nada, gastei 4, 5 meses ali, paguei, o negócio não funcionou para mim, ó, eu cancelei já, aquele negócio lá, para mim, só me deu prejuízo. Esse é o tipo de reputação que você tá tendo, né? Então, vender para pessoas que estão extremamente dentro do perfil de cliente ideal, né, e garantir sucesso do cliente, transformação, case de sucesso, né? É que o case de sucesso, às vezes eu fico um pouco preocupado porque a gente gravou, né, e o amigo ouvinte já deve ter escutado o episódio com o Marco Lopes, e a gente falou muito de provar ROI, né? E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de comprovar retorno do investimento daquilo que vende. E case de sucesso é uma coisa que demanda energia de quem vende para construir o case. Não é só o feedback do cliente. Entende? Você tem que pegar a informação, você tem que pegar os indicadores, você tem que escrever um texto. Onde você vai publicar esse texto? Você vai publicar no blog? Você vai fazer um podcast? Você vai fazer um vídeo? Você vai colocar uma câmera apontada para a cara do teu cliente? Será que ele vai conseguir falar? Quer dizer, o lance do case de sucesso, ele existe, ele é positivo, ele é extremamente positivo, mas eu quero tangibilizar para o amigo ouvinte, trazer uma coisa um pouco mais palpável, sabe, Dani? A minha preocupação é essa. De novo, eu não estou indo contra, de forma alguma. Eu acho que isso é super positivo e essa tem que ser a pegada. Mas me preocupa ficar muito fora de um contexto. Às vezes você fala assim, cara, eu trabalho num distribuidor, eu tenho 150 clientes, como é que eu vou desenhar? Eu vou parar para desenhar um case, você entendeu? Eu não tenho tempo nem de almoçar para atender todo mundo, senão eu perco a venda pro meu colega aqui. Como é que eu vou parar? Fica uma coisa meio poética, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai falar de reputação, a gente tem que falar muito do tipo, quando eu falo com o Leandro, quando eu falo com o Daniel, eu falo com alguém que é honesto e transparente comigo. Eu acho que isso é uma coisa mais tangível, do tipo assim, se o Daniel tiver que falar não pra mim, ele vai falar. Mesmo ele querendo me vender, mesmo ele sendo meu fornecedor, mesmo você querendo vender, mesmo você querendo bater meta, se você tiver que falar não pra mim, falar assim, não, cara, essa não é a solução certa, você vai falar, porque você quer vender pra mim, mas não é só tirar o pedido. É você manter o cliente, é você criar uma relação com o cliente, é você criar um vínculo com o cliente para que ele continue comprando, para que ele te indique, para que aquilo perdure por muito tempo, né? Eu acho que para mim a reputação tá muito dentro disso. E qual que é o problema? O problema, cara, é que hoje, como a gente vive num mundo cada vez mais online, né? Cada vez mais digital, aquilo que a gente fazia, ou que de repente os vendedores mais experientes de idade faziam com mais frequência presencialmente, em feiras de negócio, visitando o cliente no PAP, que era o olho no olho, hoje a gente faz muito pelo WhatsApp. E aí na comunicação assíncrona, né, no digital, ali no Instagram, no LinkedIn, a coisa se perde. Porque reputação é diferente de seguidor. E é diferente de curtida, né? E é diferente de curtida, cara. Eu não quero ser a maior conta do Instagram. Eu não quero ter o maior número de ouvintes do podcast. Mas eu quero ter a audiência mais intensa e mais conectada com a gente. Sabe? Eu prefiro muito mais falar com 100 pessoas no Instagram, tipo, ouvir seu episódio, curtir, e aquilo me impactou, tive esse resultado, trocar essa ideia, encontrar as pessoas em evento e ter esse tipo de feedback do que olhar um relatório e ver que eu atingi, sei lá, 1 milhão de views, como já aconteceu com a gente já tá em quase 1.200.000 views no podcast. Porque no final do dia, o que a gente quer é que a nossa audiência tenha resultado, certo? Porque isso é o que a gente busca aqui com esse episódio, né, cara? Não só a audiência, mas principalmente os nossos alunos, né, cara? Com certeza. E acho que
É por aí, né? É você se relacionar com as pessoas entenderem que você é uma pessoa do bem, isso também é uma questão de reputação, né? De você falar a verdade, de você ser transparente, de você querer o sucesso do outro, né? Quando eu falo de case de sucesso, eu não estou só falando de você construir um artigo provando que saiu disso, foi para aquilo e tal, isso daí com certeza é super bacana, né? Mas você ter print de WhatsApp do cara falando, pô, você chegou certinho, você falou que ia chegar na terça-feira, chegou na terça-feira, porra, obrigado, né? Aquele negócio que você me falou, me ajudou e tal. Esse tipo de coisa já mostra a reputação, né? Porque quando quando uma empresa ela se relaciona com a gente no mínimo necessário, a gente não faz nada demais, né, para retribuir isso, né? Agora, quando a gente entende que a pessoa é uma pessoa valiosa para a gente, por menor que seja a solução dessa pessoa, né, a gente tem um relacionamento que une aquilo, né? E aí, quando você manda o feedback, quando você se relaciona depois, faz pós-venda e tudo mais, e você percebe que a pessoa está satisfeita, você já está criando reputação, né? Você já está mostrando que você se importa, né? Acho que na mesma linha que a gente estava conversando sobre relacionamento no episódio do Marco, né? Quando o relacionamento termina com o boleto pago e a gente não faz pós-venda, a gente não quer saber se o negócio deu certo, não deu certo, se chegou, Quando após o pagamento ainda existe um relacionamento, ainda existe uma preocupação, você se diferencia demais de uma porcentagem gigantesca dos vendedores que não estão preocupados com isso, né? Que estão preocupados só em vender, né? E eu acho que isso também constrói reputação, né? Reputação de eu me importo com você, eu me importo com o seu resultado, eu quero saber se as coisas estão indo bem ou não, né? Acho que isso ajuda a gente a construir relacionamento. Sim, sim. Outro ponto que ajuda a construir relacionamento é quando você quando você aprende a ouvir bem o cliente, é quando você entende bem o cliente e você pega aquilo que você trouxe no começo, o seu conhecimento técnico, que você encaixa isso, isso que você está ouvindo no cliente. O cara tem um problema, uma dor, um desafio, e ele consegue ver em você um especialista que consegue resolver o problema dele, né? Então, quando ele ancora você, um especialista daquele assunto, cara, você construiu uma reputação que poucas pessoas vão conseguir acessar dentro da mente e do coração dele ali, né? E quando você está nesse processo de se desenvolver tecnicamente, mas ao mesmo tempo você trabalha o teu comportamento de ouvir, escutativa, de saber a hora de falar, de trabalhar bem perguntas, hora aberta, hora fechada, de aprender a oferecer a solução certa, mesmo que a solução certa não seja necessariamente o seu produto ou o seu serviço, ou seja, agir de forma transparente, você consegue mostrar que você está muito mais preocupado com a relação de longo prazo do que de curto prazo. Perfeito. Não é o pedido que eu quero tirar hoje. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar para eu sempre tirar um pedido hoje. Então, uma vez eu conheci um empresário, um cara muito conhecido em Sorocaba, que ele falou assim para mim uma vez, eu nunca esqueci, ele falou assim, Leandro, às vezes as pessoas ligam para mim para pedir ajuda, para resolver problemas que nem fazem parte do que eu faço. Eu vendo carro, mas o cara me liga para saber como é que faz para resolver o problema do passaporte, do visto do americano dele. Ele ancora em mim uma pessoa tão... ele transcende o lado profissional. Ele vem de carro. Ele transcende o lado profissional. Existe uma relação tão forte que ele não tem para onde correr. Ele não tem, por exemplo, um advogado, um consultor. Ele liga para essa pessoa poder ajudar ele. E se ele não sabe, ele conhece alguém que sabe resolver o assunto. Então ele é um grande conector, né? Uhum. E aquilo ficou gravado. Isso tem mais ou menos uns 8 anos que aconteceu essa conversa e tudo mais, mas isso ficou gravado. Por quê? Porque ele me falou isso. Ele falou assim, cara, e eu não me importo disso. Eu não me importo de estar numa reunião com você, isso aconteceu de fato, e a gente parar o nosso papo para eu atender um telefonema e tentar ajudar a resolver o problema do cara. Porque eu sei que na hora dele trocar de carro, ele vai vir aqui. Ele não vai no meu concorrente, ele não vai na Volkswagen, ele vai vir aqui.
aqui, ó. E quando o cliente tem você como um conselheiro, vamos dizer, né, que é quase o papel que esse cara está fazendo, né, eu tenho uma dúvida, eu vou pedir uma orientação, né, vou pedir um conselho, na palavra, na forma mais bonita de conselheiro mesmo, né, aí você está construindo o relacionamento de confiança e a reputação, porque quantos vendedores não têm dificuldade, né? O vendedor, ele chega no cliente, ele fala, cara, é isso, isso, isso que você precisa fazer, que você vai ter determinado resultado. E o vendedor fala assim, ó, o cliente não tem certeza se você está falando a verdade ou não, fica com o pé atrás, vai ver com outras pessoas, vai fazer a própria lição de casa para depois tomar uma decisão e, de repente, comprar de você, né? Agora, quando você chega no cliente, você fala assim, cara, ó, olhando para o mercado, todos os clientes que eu já atendi fulano, ciclano, tá aqui, ó, essas empresas aqui são as empresas que eu já atendi, esse é o resultado que eu tive nessas empresas. Olhando para o seu cenário, eu ia sugerir para você fazer isso aqui, fazer essa alteração, comprar esse produto, ir para determinada solução, mudar esse processo. Dessa forma aqui, que você vai melhorar o seu resultado. E o cara fala assim, ó, então bora, vamos fazer. Né? A pessoa, ela acredita tanto na sua capacidade, e aí de novo, né? As duas coisas que eu tinha comentado no início do episódio. Conhecimento, especialidade, poxa, essa pessoa sabe o que ela está falando, né? E aí dependendo da forma como você apresenta o plano, a pessoa sabe se você está falando de justa causa ou se você está enrolando, né? E você mostrar clientes satisfeitos, você mostrar, né, que você já conseguiu gerar resultado para outras pessoas. E aí a pessoa age em cima do que você está falando. Isso. Né? É o que a maior parte dos vendedores que se intitulam ali consultores de vendas é o que um consultor faz. Né? Ele consulta e ele sugere as alterações. Né? Às vezes só com o produto que ele vende, às vezes ele dá outras alternativas ali, ó, se você ajustar o processo assim, você vai ter um resultado melhor, tal, incluindo isso daqui que é o que eu faço, que é o que eu vendo. Né? Mas você pode fazer essas outras alterações que você vai ter uma melhora de resultado. Se a pessoa confia em você no aspecto total do negócio, né? Não só naquele pontinho onde você vende, você assumiu um papel de especialista, de consultor, de uma pessoa com reputação para fazer aquilo lá. É né? Isso aí. E, cara, a última dica que eu deixo aqui, né, e a gente fala disso de forma recorrente, é com relação a ser consistente. Porque não adianta você querer criar a sua reputação, e aí vamos pegar a reputação técnica, e você ficar pulando de galho em galho. Então, no máximo 2, 3 anos de experiência em cada coisa. Né? Aí você acaba perdendo muito tempo, porque, cara, toda profissão, eu sou vendedor, eu Leandro, sou vendedor, você, Daniel, também é vendedor, a gente pode vender qualquer coisa, concorda comigo? Sim. Né? Por exemplo, um produto financeiro que eu gosto muito, que eu sou assim, um grande fã, né, como mecanismo financeiro, é consórcio. Né? Os alunos do programa de aceleração sabem, eu conto algumas histórias e tudo mais. Tem gente que detesta, tem gente que tem medo e tal. Você mesmo tem histórias negativas com relação a isso, a gente já conversou sobre isso. Cara, se eu amanhã eu virasse vendedor de consórcio, você concorda comigo que eu conseguiria vender consórcio? Tranquilo. Só que tudo o que eu construí até aqui, eu não conseguiria usar de forma prática, assim, óbvio, o conhecimento técnico em vendas eu consigo, mas toda a minha rede de relacionamento, por todos os lugares que eu transitei, por tudo que eu estudei, eu não conseguiria usar diretamente para vender consórcio, né? Ou para vender qualquer outro tipo de produto financeiro. Eu tô aqui dando um exemplo, tá, pessoal? Tô dando apenas um exemplo aqui. Agora, imagina a pessoa que esse ano vende consórcio, daí ano que vem vira corretor de imóveis, aí depois, né, sei lá, vai fazer outra coisa. Quer dizer, fica pulando ano em ano, vamos colocar dessa forma, porque tem gente que acaba pulando até menos, né? Às vezes de 3 em 3 meses tem uma atividade. Cara, você olha o currículo da pessoa e fala assim, meu, mas o que tá acontecendo, né? Você fica... Cara, não tem consistência. Então, tá tentando de tudo, né? Tá tentando Parece de tudo. que não conseguiu nada, né? Provavelmente não conseguiu nada. A reputação tá muito atrelada à consistência, cara. É você olhar pra pessoa e você falar assim, cara, quando eu falo de treinamento de vendas consultivas, de quem eu lembro? Quando eu falo de criação de processo comercial, de quem eu lembro? Quando eu vou falar de consultoria de CRM, quem que eu lembro? Quando eu vou falar de... Cara, eu acho que é muito da gente aí, partindo pro ponto prático, da gente se perguntar,
qual é a resposta? A resposta sou eu, Leandro, mas qual é a pergunta que eu quero que os meus amigos, que os meus conhecidos façam para a resposta ser fale com o Leandro? Eu acho que esse é um exercício interessante para você que está nos ouvindo aqui. Que é o conceito de top of mind, né? A primeira coisa que vem na cabeça quando o assunto é determinado ponto, né? Isso. Eu acho que isso é prático. E isso tá atrelado à consistência. Consistência, cara. Tem uma frase do Bruce Lee que eu gosto pra caramba, que ele fala, eu não tenho medo do cara que sabe 1000 golpes diferentes. Eu tenho medo do cara que praticou o mesmo golpe 1000 vezes, né? Porque dificilmente esse cara vai errar esse golpe, né? Então, talvez não seja 1000, seja maior o número, né? Mas deu pra entender, né? Esse é o ponto, né? Se você está cada hora fazendo uma coisa, você conhece essa coisa numa profundidade muito baixa, né? Agora, se você faz um tempão, né? Você já conhece todos os detalhes do consórcio, por exemplo, que é um produto cheio de detalhe, sim, né? Sim. Então fica muito fácil de você conseguir resolver problema, entender alguns pontos do mercado que são diferentes, né? Para você poder solucionar diferentes tipos de problema, né, Lê? Exatamente. E eu acho que esse é o exercício que eu gostaria de deixar para o amigo ouvinte, para os nossos alunos, né? Quem está acompanhando aqui o nosso podcast, em especial para o Michael Ramírez, né? É fazer essa pergunta. Qual é, né, a pergunta que o seu círculo de influência tem que fazer para a resposta ser? Fale com o Leandro dos Supervendedores, fale com o Daniel dos Supervendedores, fale com o Michael Ramírez da empresa X, da empresa Y, né? Eu acho que essa pergunta é interessante porque ela deriva para tudo, né? A gente falou de mídia social, né? A gente está bem ativo ali no LinkedIn, no Instagram. Pô, como é que eu começo a produzir conteúdo? Eu vou sair falando de qualquer coisa? Não, eu vou falar do assunto que eu quero construir o seu posicionamento. Construir o meu posicionamento. De repente eu quero mergulhar um pouco numa vertical, eu vou trabalhar essa vertical específica. Enfim, poder se permitir, inclusive perguntar para as pessoas, né? Pô, Daniel, quando você fala comigo, o que vem na sua cabeça? Assim, o que você acha que eu faço? Pergunta para alguém que de repente... No que você acha que eu sou bom? No que você acha que eu sou bom? A gente tem que saber lidar bem com feedback positivo ou negativo, mas a gente tem que lidar bem com feedback. Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta poderosa de alguém que quer construir reputação, né? Pô, de repente se você tem uma resposta que você não gosta, pô, cabe você, trazer porque você tem controle, cabe você mudar para orientar aquilo que você faz, aquilo que você externaliza para a direção da resposta, ou melhor, da pergunta que você gostaria de ser a resposta, né, Dani? Isso aí. E aí, lembrando que grande parte da sua audiência está nas redes sociais, né? E aí, se você só posta coisa referente fora do trabalho, né, Lê? Poxa, eu tenho pouco contato direto com a grande maioria da minha rede. E o pessoal da minha rede só vê a foto das cachaças, vamos dizer, né, Lê? Pô, fulano é bom em quê? Pelo que eu tô vendo... Em beber cachaça. Em tomar umas, né? Agora, que tipo de problema eu vou chamar esse cara para resolver? Não sei. Né? Então, mostra um pouco mais do seu trabalho, constrói a sua reputação em cima do problema que você resolve. Não tem problema sair no final de semana, não tem problema postar essas coisas, só que o que a gente está jogando para a audiência é como a audiência nos vê, né, Leandro? Exatamente, é construção de reputação. Exatamente. E se você quer passar uma imagem mais profissional do que pessoal, né, talvez você tenha que pensar mais nisso, né? Assim como não dá para você também ser só profissional. Você tem que ter o elemento pessoal, porque a gente quer... cria conexão. A gente quer se relacionar com seres humanos, a gente não quer se relacionar com máquina, né? Então, pô, eu preciso encontrar alguma coisa em comum com o Dani para criar um laço que não seja só o trabalho, né? Senão a relação fica muito rasa, né? Quando a gente entende que nós temos, sei lá, os mesmos princípios, os mesmos desafios, os mesmos momentos de vida, enfim, né? A gente começa a aprofundar nessa relação. E quando você traz isso para a construção de reputação e você coloca esses elementos nos momentos corretos, você equilibra esses pontos, né? Você acaba potencializando esse resultado. E no final do dia, o que a gente quer?
como vendedor, como profissional de vendas, como empreendedores, a gente quer vender mais, né? A gente quer vender com mais margem, a gente quer vender com mais facilidade, né? A gente quer atingir maior número de pessoas. Nada mais justo do que trabalhar a reputação como uma estratégia de vendas, certo? É isso aí, cara. E agora, não posso deixar de convidar você que está acompanhando esse episódio aqui a conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Né, Dani? É isso aí, o nosso programa de treinamento de vendas consultivas, onde você passa com a gente 14 semanas, num acompanhamento aí de 6 meses, onde a gente vai ajudar você a desenhar o seu processo comercial, a gente vai te fornecer técnicas e ferramentas para aumentar suas conversões em cada uma das etapas do processo de venda consultiva e te dar comportamentos, mentalidade de alta performance para que você consiga escalar os seus resultados. Lembrando que quem é aluno do Método Supervendedores tem 100% do valor que pagou no Método Supervendedores como cashback na oferta principal do programa de aceleração. Então eu faço o convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo a conhecer todos os detalhes do programa de aceleração de supervendedores no link que acompanha este conteúdo aqui. É só você clicar ali no link da bolinha vermelha, tá? Para você conhecer o programa de aceleração e agendar um bate-papo com os nossos consultores educacionais. Fica tranquila que ninguém vai empurrar nada, ninguém vai ficar enchendo o seu saco. Vamos fazer uma reunião com você para entender um pouco do seu momento, dos seus desafios e enxergar se faz sentido você estar ao vivo comigo e com o Dani nessa jornada. Porque sim, ó, nós estamos no meio de 2024, mas ainda dá tempo de você ter o melhor ano profissional da sua vida quando você estudar vendas com a gente, quando você desenvolver o seu processo, técnicas de vendas e a mentalidade correta. Tamo junto? E olha só, deixar um recadinho para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, já aproveita para deixar o like neste vídeo e se inscrever. Se está ouvindo ou assistindo no Spotify, só clicar no Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, clica no botão seguir ou assinar, depende aí se você é Android ou iPhone, e já aproveita que você tá ali, ó, tem ali 5 estrelinhas, pum! Põe o dedinho nas 5 estrelas, que é o que a gente merece. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, o Papo de Vendedor chegar em mais pessoas espalhadas por este Brasilzão de meu Deus. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. E aproveita, vai lá no @supervendedores, manda pra gente sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E segunda-feira tem um episódio novo no ar, o segredo das apresentações de alto impacto. Eu e Daniel Mestre batemos um papo com Eduardo Adas, da Soap, uma das empresas mais inspiradoras quando a gente fala de apresentações de alto impacto. Um puta papo legal que eu quero que você escute ou assista. Aí é com você, você escolhe o canal. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!